Jesus. Do livro de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial, aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quanto se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade. Não é imprescindível que entenda ocultar da moléstia no corpo. Quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho semi-eficiente que nos é endereçada pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor da continuação da harmonia celular apenas para que a vontade específica viesse a golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito. O enfermo pretenderá o reaquecimento das energias virtuais. Entretanto, cabe-lhe reconhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante na Terra. Há criaturas doentes que estimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, nosso Mestre, Jesus, estamos aqui reunidos na casa de Francisco de Assis, agradecendo a oportunidade de mais uma noite de estudo na casa de Francisco de Assis, arautos de uma nova era. E o nosso Pai, Criador de todas as coisas, e Jesus, o nosso Mestre, possam estar nos endereçando aos caminhos da redenção espiritual. E nós possamos agradecer a oportunidade de estarmos na casa de Francisco de Assis, recebendo esses ensinamentos na noite de hoje, que sejam importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer a presença do nosso irmão Anderson Fernando, que vai nos falar sobre o Espiritismo na noite de hoje. Evangelho, capítulo 1, itens 5, 6 e 7. Boa noite, meus irmãos.
Vocês desculpem essa trabalheira toda, porque a gente também está transmitindo ao vivo, né? Pelo YouTube e pelo Zoom para o pessoal que está em casa. Convido vocês a irem lá no capítulo 1. Não vim destruir a lei. No item 5, 6 e 7, em que a gente vai, então, trabalhar o Espiritismo. Primeiro, a gente tem que entender que Jesus, ao dizer que não veio destruir a lei, traz para nós uma importante informação. Ao contrário do que a gente imagina, isso significa muita coisa, porque a lei é a Torá. Para os hebreus, os judeus antigos, a Torá era o que realmente importava na aliança de Abraão com Deus. Então, a lei é a Torá. E Jesus, ao dizer que não veio desrespeitar a lei, Jesus estava dizendo algo óbvio. Ele não veio destruir a lei e os profetas. Ele nasceu judeu e ele morreu judeu. Porque a proposta de Jesus não era uma proposta de criar uma nova religião. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. A proposta de Jesus não era criar uma nova religião, era criar um homem que ama. É uma proposta de amor e não de crença. É uma atitude para com a vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amar ao próximo, a criação de Deus, como se ela fosse você mesmo. Então, Jesus inaugura uma nova postura para com a vida, que não corresponde a teologias, crenças, prisões. Nós, homens, criamos isso. Criamos as crenças que separam e matamos, perseguimos, queimamos, isolamos socialmente quem não comungava de crença idêntica a nossa. Isso foram os homens que criaram. Jesus deixou claro, ele não veio destruir a lei. O trabalho dele não era da teologia. Jesus não escreveu tratados sobre a verdade. Quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, Jesus fez silêncio, mostrando para nós que a verdade depende do nível de compreensão de cada um. Em nome de uma verdade fictícia, nós cometemos muitos desenganos. A doutrina espírita não tem compromisso com a herança que nós criamos, nós homens que habitamos o planeta Terra, de intolerância, perseguição, não tem compromisso com isso. A doutrina espírita é uma ciência nova que vem trazer a essência dos ensinos de Jesus. Todo conhecimento espírita vem nos dizer uma realidade: você é imortal.
seus entes queridos que morreram nas tragédias que nós estamos vendo, eles estão vivos. Ninguém morre. Somos espíritos e renascemos muitas vidas neste mundo. A doutrina espírita resgata o antigo conhecimento dos judeus sobre a reencarnação. Jesus falava de reencarnação porque Jesus era judeu e o judaísmo antigo tinha na crença da reencarnação uma possibilidade, como crença oriental que era. Ao longo do tempo, o cristianismo se tornou uma religião de livro, onde fora daquele livro, da interpretação que se dava a livro, não havia salvação. Foi isso que a doutrina espírita veio revelar. Você é imortal. Você vive após a morte. Você é um indivíduo reencarnado. Deus existe. Não podemos dizer se a causa da morte desse ente querido, desse filho, dessa mãe, é prova ou expiação. Mas sabemos que Deus é a inteligência suprema. Então, tudo está certo. A dor da perda de um ente querido, e a gente se refere a isso devido aos acontecimentos em Petrópolis, os acontecimentos da pandemia. Nós não podemos dizer, não chore. Nós não podemos dizer, não sinta a dor do seu ente querido que se foi. Lógico que sim. Lógico que sim. É natural e é normal. Mas também, com conhecimento espírita, você sabe que eles vivem. Lá no cristianismo antigo, há uma passagem muito importante que às vezes a gente não dá a devida atenção. Ananias. Quem é Ananias? Ananias era quem Saulo de Tarso perseguia. Saulo estava indo a Damasco atrás de Ananias. Jesus aparece para Saulo e Saulo fica cego. Ananias já está em Damasco. Ananias é um cristão, é quem segue Jesus em espírito e verdade, procura seguir os passos dos ensinos de Jesus sobre amor a Deus e amor ao próximo. Ananias está em Damasco e eis que aparece para ele quem? Jesus. Ananias, tenho um serviço para você. O que posso fazer, Senhor? Vá até Saulo de Tarso, que te perseguia, e cure-o. Estou dando com as minhas palavras, tá? Tá, Anderson, e qual a importância de Ananias nessa história? Gente, prestem atenção. Ananias está lá na sua casa em Damasco, Jesus aparece para ele e ele não sai correndo. Por que ele não sai correndo? Porque é natural. Você agora, hoje, está assistindo a palestra, vai para casa, vai dormir. 2h da manhã, você abre o olho, do lado da tua cama tem uma aparição. O que você faz? Você vai encarar como natural, ou vai sair correndo, ou vai gritar, ou vai chamar a mulher, ou vai virar cheio de medo. A maioria das pessoas, tem gente que até enlouquece, sai gritando. Por quê? Por que Ananias não teve essa reação? Porque para aqueles primeiros cristãos, o contato com o mundo espiritual era algo comum.
Jesus revelou isso quando ressurgiu no terceiro dia, não em corpo físico, mas materializado. Jesus aparece para os apóstolos e diz: nada temeis, a morte não existe, eu venci a morte. Ninguém vai em corpo físico para o mundo espiritual. Quando Jesus ascende, ele está em perispírito materializado. Esse conhecimento se perdeu. E as pessoas começaram a demonizar a morte, a pensar que morrer é uma punição, é uma torção da realidade. Por que nós dissemos que a doutrina espírita é a terceira revelação? E nesses itens 5, 6 e 7 é o que Kardec vai dizer para nós. Porque a doutrina espírita resgata essa memória, esse conhecimento. Não devemos temer o além. Ao contrário, somos espíritos. Todos nós aqui, estamos no salão, vocês que estão aí, se tiver alguém assistindo a gente, né? Vocês vão morrer. Desculpa falar, tá? É chato isso, né? Vocês vão morrer. Só que tem uma coisa, não vão morrer. Anderson, decide logo. Ou a gente vai morrer, ou a gente não vai morrer. O corpo físico vai morrer. Nós vamos sair dele, vamos olhar para ele e agradecer a oportunidade. Nós continuaremos vivos. Esse conhecimento parece simples, mas ele muda tudo. Ele muda tudo. Quando o espírito descobre que ninguém morre, ele não mais vai pensar em matar para se vingar. Porque aquela pessoa não morre nunca. A gente começa a entender que a vingança não vale a pena. A gente começa a entender que nada acontece conosco por acaso. E aí a gente começa a entender por que a proposta de amar vale a pena. As leis de Deus, as leis divinas, se ampliam na medida em que o homem, o ser humano, evolui. Se nós pegarmos esse livro e jogarmos para o alto, o que vai acontecer? Ele vai cair. Lei da gravidade. Se Chico Xavier pegar esse livro e jogar para o alto, o que vai acontecer? Se um muçulmano pegar esse livro e jogar para o alto, o que vai acontecer? Se um budista pegar esse livro e jogar para o alto, o que vai acontecer, gente? Se Jesus jogar esse livro para o alto, o que vai acontecer? É a lei da gravidade. A lei da gravidade, que é uma lei da física do nosso planeta, é uma lei divina, que se ajustada para o nosso planeta, devidamente proporcionada ao nosso planeta. A lei da gravidade para a Lua tem outras características. As leis morais são exatamente iguais. Por isso que Jesus veio falar de amor e não de religião. Porque não é a religião que salva. Não é o dinheiro que salva.
Não é ter razão que salva. O que salva é o amor. E a doutrina espírita é a terceira revelação, porque ela vem mostrar, ninguém antes mostrou. Desculpa. Nenhuma outra sistema de crença mostrou como os ensinos de Jesus têm lógica. Claro, a psicologia hoje, a psicologia chegou à mesma conclusão. Que o amor, a alegria, fazer o bem aos outros, traz equilíbrio emocional às pessoas. Que já se fez essa pesquisa, ter uma fé, uma esperança, traz mais saúde do que não ter, em termos coletivos. Mas a doutrina espírita vem falando disso desde 1857 e nunca foi desmentida. A psicologia hoje confirma o que os espíritos disseram a Kardec. Não é religião, é o amor. A partir dos anos 70, do século XX, o doutor Raymond Moody, médico, percebeu que várias pessoas tinham experiências próximas à morte, vendo coisas que elas não podiam ver porque estavam clinicamente mortas, seus cérebros haviam parado, e elas começaram a relatar coisas, e ele começou a pesquisar. Publicou alguns livros, o mais conhecido é Vida Além da Morte, Experiências de Quase Morte, em que pessoas terminais viam e descreviam no mundo inteiro seres de luz, um segundo corpo, se viam fora do corpo, viam ser de luz. Não era só da cultura cristã. Muçulmanos tiveram essa experiência, budistas tiveram essa experiência, ateus tiveram essa experiência. Olha que coisa. E não é da cultura atual, porque lá na Grécia Antiga, Platão relata uma experiência de quase morte. Há 2.500 anos, o companheiro teve um acidente, caiu e se viu fora do corpo e viu um ser de luz. Tudo que a doutrina espírita nos diz. Jesus apareceu para Ananias, para Saulo de Tarso, para Maria de Magdala, como um ser de luz. Os primeiros cristãos tinham a convicção, quando estavam no circo, de que não iriam morrer. Por isso eles cantavam. Os hinos cristãos têm sua origem lá, nos primeiros cristãos, quando estes foram para os circos em Roma. Eles cantavam. Por quê? Porque não tinham medo da morte, porque tinham e trabalhavam com aquilo que na doutrina espírita nós chamamos de mediunidade. Todos viam os espíritos luminosos, os anjos do Senhor, mensageiros do céu, missionários da luz, obreiros da vida eterna, os amparavam. Hoje, o conhecimento espírita resgata essa vivência, muito mais do que conhecimento, sentimento. Por isso que Kardec colocou: fora da caridade não há salvação.
que significa o seguinte: quer se libertar espiritualmente, sirva. Pode ser ateu, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser pentecostal, pode ser muçulmano, pode ser umbandista, pode ser do candomblé, pode ser a crença que você quiser. Coloque o amor na sua vida, a caridade, a solidariedade, o trabalho voluntário sem nenhum ganho pessoal. Quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda o próximo, a gente cura a nossa alma. Há muitos anos atrás, nós tínhamos alguns problemas que a gente não identificava. Nós tínhamos mais ou menos 20 anos de idade, frequentávamos aqui o Arautos, e nós, a mocidade aqui do Arautos, visitava um orfanato que eu nem sei se existe, eu acho que não existe mais. Orfanato São José, na Cidade de Deus. A gente visitava esse orfanato. E nós fomos a gente soube, né, que o inhame era muito bom para o sangue, não é isso? Inhame. E nós fomos de ônibus lá a gente não tinha carro, a gente foi de ônibus lá no Ceasa, lá em Irajá, compramos um caixote de inhame e trouxemos aqui para o Arautos, levamos lá, a gente ia visitar no domingo, a gente levou o caixote direto na sexta-feira, no sábado, e deixamos lá. No domingo a gente foi lá e foi à visita. Aí me lembro, tinha as crianças, né? E elas estavam comendo. E nós chegamos lá, o que vocês estão comendo? Aí ela falou assim, um escurinho, devia ter uns 2 anos, sopa de inhame, tio. Quando ele falou aquilo, as minhas lágrimas começaram a cair e eu fiquei curado. Aquele problema psicológico, eu fiquei curado. Comecei a me emocionar e aquilo meio que... Aí eu descobri que isso tudo que Jesus fala é verdade, o amor cura. Eu nunca mais me esqueci. Olha, isso tem 33 anos. Aquela criança hoje é um homem adulto. Espero que seja um homem de bem, de 35 anos, né? Mas eu nunca mais me esqueci daquele escurinho chegando para mim e falando, comemos sopa de inhame. Parece uma coisa, é uma coisa boba, uma coisa simples. São relações simples de ser humano para ser humano, mas foi uma coisa feita com amor. E a gente nem esperava nada. A gente não esperava que aquele transtorno fosse desaparecer. A gente não fez movido para isso. Não, vou dar isso aqui. Ô pai, eu estou dando, mas o Senhor me cura. Se tivesse feito isso, gente, teria curado? Então, Jesus tem razão. Kardec, quando trouxe esse conhecimento, ele não é que nem a lei da gravidade. Não é porque eu sou espírita que eu vou encontrar libertação espiritual. Eu só vou encontrar libertação espiritual se eu colocar na minha vida o amor. Ontem, na reunião da Comerge, foi aberto o Evangelho, ao acaso, caiu a questão do perdão. E aí cada pessoa comentou. E nós falamos o seguinte, vamos falar para vocês a mesma coisa. Nós temos uma visão errada do perdão. Nós trabalhamos com a questão do perdão como se a gente fosse juiz.
não perdoarei. E aí a pessoa vai ser a vítima, porque eu vou agir, você não pode. Então você faz isso com a tua sogra, com o teu genro, com o ex-marido, né? Com o vizinho, com o patrão, o ex-patrão, e a gente acha que aquela coisa... Gente, mas o meu cunhado não muda. Ele me pegou R$ 5.000 e não me pagou. Gente, o perdão não é para o outro. Quando eu perdoo, eu me libero. É uma cura para a minha alma. O que vai acontecer com o indivíduo que me fez mal, cabe a ele e quem, gente? Deus. A vantagem de estar em público é isso, né? A gente está ali falando no online, não tem esse feedback, né? Ele lá, é ele com Deus. Eu me libero. Eu me libero. Conversava com um companheiro de uma outra casa espírita, que num dado momento na vida dele atravessava um problema com uma pessoa da casa espírita dele. E a gente, conversando com ele, você falece para ele. E serve para todos nós. Sempre que vier essa pessoa, trabalhadora da casa, você ora por ela. Vem na tua mente, ora por ela. E vai orando. Ele falou, Anderson, eu não consigo, não sei o quê. Envolve várias questões, até questões de morte, de dinheiro, coisa complicada. Falei, mas faz. Se você não fizer, você vai ficar se assediando com a ideia dessa pessoa. Vai ficar presa a ela. Faz para se libertar. Ele é médium. Esse companheiro é médium. E esse mês entramos em contato, batendo um papo. Ele disse, Santos, sabe aquilo que você me falou? Eu sei. Pois bem, eu fiz aquilo que você falou. Fiquei orando. Tinha a ideia de falar mal, pensar mal da pessoa, eu orava. Quando ele foi dormir, no mesmo dia que eu falei com ele, ele é médium, ele teve um sonho, saiu do corpo. E aí ele viu uma mão de luz apresentando a pessoa para ele, o companheiro da casa espírita dele. Aí ele disse, Sandro, sabe o que eu fiz? Desculpa, gente. Você sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu não falo com ela. Não adianta. E voltou para o corpo. Falei, calma. Presta bem atenção. Nós somos fora do corpo durante o sono. O que a gente alimenta de coisa. Agora, o que a gente quer? Agora falando não com ele, mas falando aqui com a gente. Eu quero ser obsessor ou mentor? Mentor, né? Se eu quero ser mentor, eu tenho que tratar esta pessoa com a receita de Jesus. Não é receita do Anderson, não. Nem de Kardec, nem do Espiritismo. Mas também é porque a gente segue a receita de Jesus. Perdoa 70 vezes 7. Mas, veja bem, eu só vou perdoar se eu quiser. Não existe a possibilidade de eu que estou fazendo essa palestra aqui para vocês, quando a dor for em mim, quando a ofensa for em mim, quando a mágoa for minha, eu perdoar porque alguém está falando, porque um livro está dizendo, porque eu sou espírita e tenho que perdoar. Não. Isso não vai acontecer. Eu só vou perdoar quando eu tiver consciência,
de que o maior prejudicado sou eu. É a lei da gravidade. Em reunião mediúnica, sobretudo de desobsessão, quem participa sabe que você muitas vezes recebe espíritos enfermos com problemas que aconteceram há 200, 300, 500, 1000 anos. Há alguns anos atrás, não sei se você lembra, mas você estava presente. Nós recebemos um problema da Roma Antiga, mais de 2000 anos atrás. Eu nunca me esqueci daquilo. A gente fez um tratamento com um companheiro de outra casa espírita e os espíritos vieram da batalha, da invasão da Trácia. Olha só que coisa. E o espírito ainda trazia raiva do companheiro. Mais de 2000 anos. O companheiro de outra casa espírita, irmã, muito querida nossa, está evoluindo. É espírita, trabalha, faz o seu trabalho, não é perfeito, como todos nós, mas está trabalhando. E esse que está lá nas zonas inferiores, cheio de ódio, está aprisionado pelo quê, gente? Pelas memórias. As memórias o auto-obsidiam. E ele está há 2000 anos preso a algo que já aconteceu há 2000 e tantos anos e que não pode voltar mais atrás. Então, o inferno mental que esse irmão se encontrava, não se encontra mais, foi esclarecido depois de algumas reuniões. O inferno mental que ele se encontrava era com ele, não com o outro que fez mal, mas que mudou ao longo dos séculos. É um paradoxo. Aquele que fez mal se arrependeu, sofreu as consequências do seu mal e cresceu. E muitas vezes aquele que foi vítima, lá há 2000 anos, por não perdoar, está enfermo até hoje. Então, Jesus tem ou não tem razão? Se eu entender isso, eu, Anderson, eu vou trabalhar as minhas mágoas pessoais, as minhas, para que eu me livre delas. Nem sempre é fácil, mas eu preciso estar motivado para realizar isso. Se eu não estiver motivado, eu não vou fazer. E a doutrina espírita explica exatamente isso. Se você não fizer agora, você vai levar isso para outra vida, que vai levar isso para outra vida, vai levar isso para outra vida. Deus deixa. Se esse companheiro está 2000 anos perseguindo, cheio de ódio, Deus deixa. No livro Dramas de Obsessão, lembrei agora, nós vamos começar em breve, em março possivelmente, o Recordações da Mediunidade, para ver se tem aí para vender para quem quiser depois. Eu lembrei agora. Recordações da Mediunidade é outro livro da Ivone do Amaral Pereira. A gente está terminando o livro Nos Domínios da Mediunidade, ao sábado, online. Daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai iniciar o livro Recordações da Mediunidade. Estão todos convidados, às 15h30 de sábado, só que havia aqui o Zoom. Então, nós vamos colocar aqui para vender alguns exemplares, não muitos. Para quem quiser comprar, entre em contato comigo ou com o Edmilson, para a gente estudar lá
Recordações da Mediunidade. Mas o livro que eu falava, da Ivone do Amaral Pereira, não é esse. É o livro Dramas de Obsessão. Outro livro também muito interessante, em que um grupo de perseguidores estão perseguindo uma pessoa há 400 anos. Há 400 anos que eles estão presos ao ódio. O que o conhecimento espírita... Por que eu estou falando sobre isso? Porque o conhecimento espírita nos ajuda a nos libertar disso. Porque ao falar, mostrar para nós a reencarnação, a imortalidade da alma, o conhecimento espírita resgata os ensinos de Jesus em espírito e verdade, para quem quiser usar na sua vida. Quando Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação, Kardec resgata para nós a essência mais pura dos ensinos de Jesus. Jesus não pregou a criação de uma religião. Jesus, Espírito puro, trouxe para nós o que é essencial para a verdadeira libertação do ser, o amor. Eu falei da experiência de quase morte, mas não contei um detalhe. Muitos que viram o ser de luz, inclusive crianças, ao encontrarem o ser de luz, ele não perguntou sobre qual era a religião que a pessoa seguia. Detalhe, a maioria das pessoas que o Dr. Raymond Moody entrevistou eram evangélicas, eram americanas. E o ser de luz não perguntou. Ser de luz, que no caso delas, elas identificavam como sendo Jesus. O ser de luz não perguntou: você foi à igreja? Você se batizou? Qual era a tua religião? O que ele perguntava? Você amou? Você perdoou? Gente, prestem bem atenção. É um fenômeno espiritual que acontece no mundo todo, em todas as crenças, em todos os tempos, em todas as idades. A pessoa evangélica teve essa vivência, católicos tiveram essa vivência, budistas tiveram essa vivência, ateus tiveram essa vivência. Lá no passado, há relatos dessa vivência e todos coincidem com o que Jesus ensinou. Você amou? Você perdoou? Com o que a doutrina espírita revela para nós. Você amou? Você perdoou? Então percebam a preciosidade que é esse conhecimento. Esse conhecimento não é para você ter 1 milhão de livros, não é para você ter cargos, não é para você ter poderes mediúnicos sensacionais. Não. Alakazam, abracadabra, não. Ouviu, Vanil? É para melhor servir. Para que a gente dá passe? Para bater no peito? Eu sou a força. É para isso? É para servir. Para que você vê espírito? Para servir melhor, para crescer, para aprender. Esse é o conhecimento espírita. Para que a gente vai entregar mantimentos às pessoas dessa tragédia de Petrópolis? A gente tem visto aí os jornais, pais chorando, mães chorando, crianças desencarnaram
como explicar, à luz do conhecimento que tem por aí, uma criança de 3 anos morrer nos braços de uma mãe de 17 anos. Só o conhecimento espírita explica. Eles são imortais, já viveram outras vidas e viverão outras mais. Há causas e consequências no caminho de nossos destinos. Não é um capricho pessoas mais viverem 80 anos e uma criança, 2 crianças, uma de 13 e uma de 17, ser soterrada. Só com conhecimento espírita, só com conhecimento da reencarnação, só com conhecimento da lei de causa e efeito, nós temos o entendimento dessa dor. A esses pais, esses avós, esses irmãos que perderam toda a família lá em Petrópolis, temos a dizer, é um momento grave e sério. Mas saibam que seus entes queridos estão vivos. Talvez não saibamos todos os motivos que envolvem seu desencarne, mas vocês se encontrarão durante o sono. Isso é consolador, não é, gente? Vocês se encontrarão um dia quando se reunir no além. Quantas pessoas no mundo, diariamente, não sonham com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu irmão, com aquela tia querida? Eles se comunicam conosco. Por isso, Ananias não saiu correndo quando Jesus apareceu. Não havia medo em Ananias, porque ele tinha consciência no amor. Estava quitado com a sua consciência. A doutrina espírita não diz que é a terceira revelação no sentido de ser a única verdade, no sentido de ser o destino de todos os homens. Isso às vezes é mal compreendido. Ela é uma revelação que fala sobre a importância fundamental do amor nas nossas vidas. É nisso que ela é uma revelação. E ela revela isso mostrando os princípios básicos, que são as leis de Deus. Deus existe, nada acontece por acaso. Existe a reencarnação, a vida em mundos e mundos sem fim. Nós somos imortais. Com esse conhecimento, estamos munidos. Além do conhecimento, há a vivência. Pouco a pouco, a gente se sensibiliza, sente a presença dos imortais nos envolvendo, sobretudo quando estamos falando desses valores. A gente enxerga, sai do corpo durante o sono, consegue lembrar de outras vidas. O espírita consegue ter vivências, não é só teoria, não é só literatura. Assim como os primeiros cristãos tinham vivências também. Então, o exemplo de Ananias é emblemático nesse sentido, porque mostra para a gente que nós que estamos aqui, tentando aprender a amar, tentando com muita dificuldade, não é fácil, aprender a entender nossas dores, a perdoar as pessoas, não estamos brincando. Aos trancos e barrancos, estamos seguindo Jesus. Estamos quitando com a nossa consciência, entendendo as leis divinas. Para isso que a gente estuda. Entender as leis divinas
para aplicá-las na nossa vida, com o nosso cunhado, com a nossa esposa, com a ex-mulher, com o ex-marido, com a avó, com o avô, com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, com o patrão. Então, meus irmãos, é nesse sentido que esse capítulo 1, em que Jesus vem falar para nós que não vem destruir a lei, que a doutrina espírita é um conhecimento, é uma revelação. Não é para todos serem espíritas, mas é um estímulo para que todos nós, independente da crença, sigamos o amor. Se você segue o amor, seja você cristão ou não, você encontra a salvação. Jesus pregou isso. Jesus não veio mudar lei divina nenhuma, não veio interferir em nenhuma religião. Jesus veio falar do amor. E que nós possamos nos sentir motivados a trabalhar isso ainda hoje em nossas vidas. Mas se não estivermos motivados hoje, o futuro nos aguarda. Apenas, quanto mais a gente retarda o contato com a essência divina que nós somos, mais dores e atribulações nós passamos. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare, que Jesus, nosso Mestre, nos oriente. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, que nós possamos refletir sobre esses conhecimentos em nossa vida. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos fazer a prece final, fazer uma irradiação, tá bom? Agradecendo a presença de todos, vamos fazer uma irradiação coletiva, pensando em Ti, Jesus. Tu é o mestre de amor, o Rabi da Galileia, que há 2000 anos veio trazer, Jesus, essa mensagem de luz. Aqui nos encontramos, Senhor, neste templo, com nossas dores, nossos medos, nossas mágoas. Aqui nos encontramos, Senhor, necessitados de Ti. Vem, Senhor Jesus. Envia a nossas casas, a nossos espíritos, Jesus, esse passe espiritual. Cura, Jesus, nossas mágoas profundas. Queremos abrir o nosso coração, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. No entanto, somos imperfeitos. E por isso suplicamos, Senhor, que essas equipes espirituais, esses enfermeiros do amor, possam derramar, Jesus, em Teu nome, suas bênçãos no meio de nós. Tu que curaste cegos e leprosos, Jesus, toca nossas almas, Senhor, nesse instante. Que esse passe magnético espiritual, Jesus, penetre no fundo de nossas almas, nos abençoe, nos socorra e nos motive. Rabi da Galileia, luz da luz, Logos planetário, Jesus de Nazaré. Te olhamos nos olhos e te dissemos, Senhor, é noite neste planeta. Fica conosco, Senhor. Adentra a nossa casa, cura nossas almas, esclarece nossos corações. Que a Tua bênção, esse magnetismo puro, possa cair sobre nós nesse instante, abençoando a cada um de nós, Jesus, hoje e sempre. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre. Ave Cristo, aqueles que reencarnaram, Senhor, para se redimir de seus erros do passado, servindo em Teu nome, Te saúdam. Jesus, tem misericórdia de nós. Que assim seja. Graças a Deus.